Empresário rico de Marília demite faxineira. Por roubo e descobre que cometeu o pior erro de sua vida. Sua filha de 7 anos entra em colapso e se recusa a comer. Quando a verdadeira culpada é revelada, a descoberta chocante muda o destino de todos para sempre. Antes de continuar essa história emocionante, peço que deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que tocam o coração. Não esqueça de comentar de qual cidade você está assistindo. É uma alegria saber que nossas histórias chegam em tantos lugares diferentes. A mansão do Sartori era o orgulho do bairro Nova Marília, com seus jardins impecáveis e a arquitetura inspirada nas casas coloniais paulistas. Mas por trás dos muros altos, guardados por câmeras de segurança discretas, uma realidade bem diferente se escondia. No quarto decorado com unicórnios e estrelas luminosas, a pequena Olivia Sartori, de apenas 7 anos, vivia em seu próprio universo de dor desde o falecimento da mãe, Elisa. Naquela manhã de fevereiro, enquanto o sol esquentava os telhados de Marília, a 15ª cuidadora especializada cruzava o portão principal apressadamente, segurando um lenço contra o rosto ensanguentado. Seus olhos marejados evitavam o olhar interrogativo dos seguranças. Mais uma que não durou nem uma semana. Tadeu Maldonado Sartori, 34 anos, dono da maior rede de concessionárias do interior paulista, observava a cena de sua janela panorâmica. O homem, outrora visto frequentemente no Automóvel Clube de Marília, com seu sorriso carismático, agora parecia uma sombra de si mesmo. As olheiras profundas e o olhar distante revelavam noites em claro, entre preocupações com a filha e a dor da saudade de Elisa, que partira em um trágico acidente na rodovia Rashid Reis, deixando apenas memórias e uma filha traumatizada. "É melhor que eu ligue para a agência novamente", murmurou para si mesmo, passando a mão pelos cabelos grisalhos que, aos 34 anos, denunciavam seu esgotamento. Mas quem vai querer vir depois de tudo que aconteceu? Na cozinha ampla e moderna, onde o cheiro de café recém-passado preenchia o ambiente, Bernadette Maldonado alisava o vestido de linho importado enquanto folheava casualmente a revista Caras. A matriarca da família, com seus 70 anos impecavelmente disfarçados por tratamentos estéticos dos melhores dermatologistas de São Paulo, observou o filho entrar no ambiente com um suspiro quase teatral. "Mais uma que não resistiu à pequena selvagem", comentou sem levantar os olhos da revista. "Já te disse, Tadeu, a menina precisa de uma instituição especializada. Até em Bauru existem ótimas clínicas." "Não vou internar minha filha, mãe." A resposta veio seca, enquanto ele servia-se de café. "Ela perdeu a mãe, só precisa de tempo e da pessoa certa para ajudá-la." "Tempo?" Bernadette fechou a revista com um golpe preciso. 2 anos não foram suficientes? Quanto mais esperarmos, mais difícil será corrigir esse comportamento. O que diria sua falecida esposa, vendo a filha dela transformada nesse animal? Tadeu apertou a xícara com força, mas manteve a voz controlada. "Não fale assim dela." E Elisa entenderia a dor da filha, coisa que a senhora parece incapaz. Bernadette ajeitou o colar de pérolas autênticas e levantou-se com a elegância estudada de quem frequentava os melhores salões sociais de Marília há décadas. "Você sempre foi sentimental demais, igualzinho ao seu pai. Por isso mesmo ele quase arruinou os negócios da família antes de seu falecimento. Se não fosse por mim..." Antes que a discussão escalasse, foram interrompidos pela chegada de Augusto Peregrino, o mordomo que servia a família há 25 anos. Seu rosto enrugado e postura impecável carregavam a dignidade de quem testemunhou gerações da mesma família crescerem sob o mesmo teto. "Com licença, senhor." A agência de empregos ligou. Disseram que não tem mais cuidadoras disponíveis para enviar. Ele fez uma pausa cuidadosa. Mas informaram que encaminharão uma nova funcionária para serviços gerais ainda hoje. A anterior desistiu após o incidente com a menina Olivia na semana passada. "Mais uma faxineira que vai durar menos de um mês", comentou Bernadette com desdém. "Devíamos contratar apenas homens para esse serviço. Mulheres são frágeis demais para lidar com situações difíceis." Tadeu ignorou o comentário da mãe. "Obrigado, Augusto,
Por favor, avise quando ela chegar. A manhã avançou lenta e pesada como o ar úmido de fevereiro em Marília. No quarto de Olivia, o silêncio era interrompido apenas pelo barulho ocasional de objetos sendo arremessados contra a parede. A menina que um dia fora conhecida por sua risada contagiante nas festas beneficentes do Rotary Club, agora era uma pequena fera acuada, incapaz de processar a dor da perda. Os psicólogos mais renomados de Bauru e até de São Paulo tentaram alcançá-la, mas saíram derrotados. Alguns com arranhões profundos nos braços, outros com mordidas que deixariam cicatrizes. No portão principal, pontualmente às 2 da tarde, Yara Mendonça Lopes ajeitava o cabelo cacheado preso em um coque simples. Aos 28 anos, carregava na pele morena e nas mãos calejadas a história de quem lutou por cada oportunidade na vida. Criada pela avó Jurema no bairro simples de Santa Antonieta, aprendera desde cedo que sobreviver exigia mais que força, exigia estratégia. Documento, por favor. O segurança avaliou-a de cima a baixo, um olhar que ela conhecia bem. Era o olhar reservado aos que não pertenciam aos ambientes de luxo. Yara Mendonça Lopes. Venho para a vaga de serviços gerais. Ela entregou sua identidade com a dignidade de quem sabia exatamente seu valor, apesar do que os outros pudessem pensar. Enquanto era conduzida pelo caminho de pedras polidas que levava à entrada principal, Yara observava os detalhes da propriedade. O jardim impecável, as fontes ornamentais, as esculturas importadas. Calculava mentalmente quanto tempo levaria para limpar cada espaço, quantos produtos seriam necessários, que técnicas usaria. Mas seu pensamento foi interrompido por um grito agudo vindo do segundo andar, seguido do som de vidro quebrando. Augusto, que a acompanhava, apenas suspirou discretamente. A menina Olivia está tendo um de seus momentos. É melhor se acostumar com isso. Yara assentiu, mas algo em seu olhar mudou. Não era medo como o mordomo esperava ver. Era compreensão. A entrevista com Tadeu foi breve e formal. Ele mal levantou os olhos dos papéis em sua mesa para observá-la, como se tivesse perdido completamente o interesse em conhecer as pessoas que circulavam em sua casa. Explicou as regras, o salário, os horários. Mencionou, quase como um detalhe insignificante, que sua filha era temperamental e que seria melhor evitar o corredor leste do segundo andar, onde ficava o quarto dela. Alguma pergunta? Finalizou, finalmente olhando-a nos olhos. Sim, Sr. Sartori. Qual é o prato favorito da sua filha? A pergunta pegou Tadeu desprevenido. Ele piscou algumas vezes, como se precisasse processar a informação. Por que isso importaria para seus serviços de limpeza? Porque uma casa não é feita apenas de móveis e objetos para serem limpos. É feita de pessoas. Ela manteve o olhar firme apesar da insegurança que sentia por dentro. Eu gosto de conhecer as pessoas para quem trabalho. Por um instante fugaz, algo parecido com interesse iluminou o olhar de Tadeu, mas logo desapareceu, substituído pela máscara de indiferença. Ela não come nada há quase 2 anos. Só aceita líquidos e, mesmo assim, apenas quando está à beira da desidratação. Ele voltou sua atenção aos papéis. Augusto lhe mostrará suas atribuições e áreas de trabalho. Pode começar amanhã. Yara assentiu e se retirou, seguindo o mordomo pelos corredores decorados com obras de arte que provavelmente custavam mais que tudo que ela possuía. Enquanto caminhavam, o grito de Olivia soou novamente, mais próximo desta vez. Uma porta no final do corredor se abriu violentamente e uma menina pequena, com cabelos desgrenhados e olhos selvagens, surgiu como um furacão. Em suas mãos, tesouras de ponta. Senhorita Olivia, por favor, volte para seu quarto, exclamou Augusto, colocando-se instintivamente na frente de Yara. Mas a menina avançou, os olhos fixos na nova visitante, as tesouras apontadas para a frente. Yara notou os pés descalços, as unhas mal cuidadas, o pijama que parecia não ser trocado há dias. Viu além da aparência assustadora, viu a dor que alimentava aquela fúria. Em vez de recuar como todos faziam, Yara deu um passo à frente, ignorando o aviso sussurrado de Augusto. Abaixou-se lentamente até ficar na altura dos olhos da criança. E quando Olivia avançou para atacá-la,
fez algo que ninguém naquela casa tinha tentado nos últimos 2 anos. Abriu os braços e envolveu a menina em um abraço firme, mas gentil. O corpo pequeno de Olivia tensionou-se como uma corda de violino prestes a arrebentar. A tesoura caiu no chão com um ruído metálico. E então, enquanto Yara começava a cantarolar suavemente uma cantiga de ninar que sua avó Jurema lhe ensinara, algo extraordinário aconteceu. A menina selvagem, que havia atacado 15 profissionais treinados, que não permitia o toque humano desde o falecimento da mãe, simplesmente parou. Não se debateu, não mordeu, não arranhou. Ficou completamente imóvel nos braços daquela estranha, enquanto lágrimas silenciosas começavam a escorrer por suas bochechas pálidas. Augusto observava a cena com os olhos arregalados, incapaz de acreditar no que via. E do outro lado do corredor, parcialmente escondida atrás de uma coluna, Bernadette Maldonado assistia à cena com uma expressão impossível de decifrar. Seus lábios finos se comprimiam em uma linha dura, enquanto seus dedos apertavam o colar de pérolas com força suficiente para arrebentar o fio, se não fosse pela qualidade excepcional do material. O primeiro milagre havia acontecido na mansão do Sartori. Mas como toda mudança profunda, esta também despertaria resistências igualmente poderosas. Enquanto a canção de ninar ecoava suavemente pelos corredores antes silenciosos, um vento leve fazia as cortinas dançarem, como se a própria casa respirasse aliviada após 2 anos de sufocamento. Nas mãos de Olivia, ainda fechadas em punhos, pequenos fios de cabelo loiro, arrancados da última cuidadora, caíam lentamente no tapete persa, como se o passado começasse finalmente a soltar-se de suas mãos. As primeiras semanas de Yara na mansão do Sartori trouxeram mudanças sutis, mas significativas. Enquanto realizava suas tarefas de limpeza, ela passou a cantar baixinho melodias que sua avó Jurema lhe ensinara. Cantigas de ninar e canções folclóricas que falavam de rios, pássaros e luas mágicas. Gradualmente, como um animal selvagem que se aproxima cautelosamente de uma fonte d'água, Olivia começou a seguir o som daquela voz. No início, a menina apenas espiava pelos cantos, escondendo-se quando Yara olhava em sua direção. Mas, com o passar dos dias, ficava cada vez mais tempo no mesmo ambiente que a faxineira. Augusto, que observava tudo com olhos atentos de quem viveu o suficiente para reconhecer milagres, mantinha distância respeitosa, como se temesse quebrar o encantamento. Certa tarde, enquanto limpava os cristais da sala de jantar, Yara sentiu uma presença atrás de si. Olivia estava parada a menos de 2 metros, observando seus movimentos com intensidade. A faxineira continuou seu trabalho, fingindo não notar, mas iniciou uma história sobre uma princesa que se transformava em pássaro toda noite para visitar sua mãe no céu estrelado. Minha mãe está no céu. A voz pequena e rouca de Olivia soou como um sino rachado após anos de silêncio. Yara quase deixou cair o cristal que segurava, mas manteve a compostura. Sem virar-se, respondeu suavemente: "Eu sei, querida, e tenho certeza que ela cuida de você de lá. Ela não se despediu de mim." A acusação na voz infantil continha toda a dor do mundo. Yara finalmente virou-se, colocando o cristal na mesa com cuidado. Agachou-se para ficar na altura dos olhos da menina, mas manteve distância segura. Às vezes as pessoas não conseguem se despedir porque não sabem que vão partir. Mas isso não significa que elas queriam ir embora. Os olhos de Olivia, de um castanho dourado como os da mãe, segundo as fotografias que Yara vira pela casa, encheram-se de lágrimas. Sem aproximar-se mais, a faxineira continuou: "Sabe, minha avó Jurema me ensinou que podemos mandar recados para quem está no céu." "Como?" A curiosidade superou momentaneamente a dor. "Com desenhos. Eles são como cartas que voam até as estrelas." Naquela mesma tarde, após anos de rejeição a qualquer estímulo criativo, Olivia aceitou um papel e lápis de cor. O desenho que produziu, 3 figuras de mãos dadas sob um céu estrelado, foi o primeiro sinal concreto de que uma transformação estava em curso. Tadeu encontrou o desenho sobre sua mesa de trabalho no final do dia. Seu coração acelerou ao reconhecer os traços da filha, que não desenhava desde o falecimento de Elisa. Quando Augusto lhe contou como o papel chegou ali,
E quem havia inspirado a criação? O empresário sentiu algo que não experimentava há anos: esperança. No jantar daquela noite, pela primeira vez em quase 2 anos, Olivia sentou-se à mesa. Não comeu mais que algumas colheradas de sopa, e apenas depois que Yara, convidada excepcionalmente por Tadeu a juntar-se a eles, provou o líquido primeiro. Mas era um começo, um milagre pequeno e frágil, como um broto após o inverno mais rigoroso. Bernadette observava tudo com olhos calculistas, o sorriso cordial não alcançando seus olhos. Quando todos se retiraram, chamou Augusto para um canto. Essa mulher está se aproximando demais. Não gosto disso. A menina está melhorando, senhora. Não é isso que todos queremos. O que queremos é que Olivia melhore com a ajuda de profissionais adequados, não uma faxineira sem qualificação de Santa Antonieta. Já pesquisei sobre ela, sabia? Nem faculdade tem. Augusto manteve o rosto impassível, a postura de serviçal perfeito cultivada por décadas. O senhor Tadeu parece satisfeito com os progressos. Meu filho está vulnerável. Não percebe como essa mulher está se aproveitando da situação? Bernadette ajustou o bracelete de ouro. Vamos precisar de uma opinião profissional sobre isso. Nos dias seguintes, Yara notou pequenas sabotagens em seu trabalho. Produtos de limpeza que sumiam, áreas que voltavam a estar sujas logo após serem limpas, itens pessoais que eram movidos de lugar. Inicialmente, atribuiu à confusão normal de uma casa grande, mas logo percebeu o padrão. Alguém queria dificultar seu trabalho. Mas o golpe mais duro veio quando Tadeu a chamou ao escritório para apresentá-la à doutora Clarice Junqueira, uma terapeuta comportamental de Bauru com credenciais impressionantes. A doutora Junqueira vai avaliar o progresso de Olivia, explicou Tadeu, seu tom educado, mas distante. Ela precisa observar todas as interações da minha filha, inclusive com você. O que Yara não sabia era que a terapeuta já havia sido instruída por Bernadette. Com um generoso adiantamento em sua conta bancária, Clarice estava predisposta a encontrar problemas na relação entre a faxineira e a criança. Nas semanas seguintes, a presença constante da terapeuta criou tensão. Onde antes Olivia se aproximava livremente, agora hesitava, sentindo-se observada. Yara percebeu a mudança e tentou manter a naturalidade, mas era difícil com Clarice anotando cada interação em sua prancheta, sempre com uma expressão de desaprovação profissional. O relatório apresentado a Tadeu foi devastador. Dependência emocional prejudicial, transferência inadequada, falsas melhoras baseadas em apego inseguro. A terminologia técnica mascarava o preconceito básico. Uma empregada doméstica sem formação não deveria ter sucesso onde especialistas falharam. Recomendo fortemente limitar o contato entre a funcionária e a criança, concluiu Clarice em reunião formal com Tadeu e Bernadette. A senhorita Olivia está substituindo a figura materna pela presença da funcionária, o que pode dificultar um processo terapêutico adequado no futuro. Tadeu parecia desconfortável, dividido entre o que via, a melhora inegável da filha, e o que a especialista afirmava. Mas ela está falando novamente, está desenhando, aceitando a alimentação. São melhorias superficiais, baseadas em dependência emocional. Clarice ajustou os óculos. Como pai, você precisa pensar no longo prazo. Foi Bernadette quem traduziu a recomendação em termos práticos. Ela deve voltar a fazer apenas o trabalho para o qual foi contratada. Nada de histórias, canções ou tempo extra com Olivia. Quando Tadeu comunicou a decisão a Yara, viu algo que não esperava em seus olhos. Não submissão ou decepção, mas uma determinação tranquila. Respeito sua decisão como pai e patrão, Sr. Sartori, mas discordo profissionalmente. Profissionalmente, ele ergueu as sobrancelhas. Pensei que seu trabalho fosse limpeza. Meu trabalho é cuidar de espaços para que pessoas vivam melhor neles, e sua filha faz parte deste espaço. Ela manteve o olhar firme, apesar do coração acelerado. Antes de trabalhar com limpeza, eu cursava psicologia na Unimar. Não completei porque precisei cuidar da minha avó, mas estudei o suficiente para reconhecer que isolar sua filha novamente só vai piorar seu estado. Tadeu ficou momentaneamente sem palavras,
surpreso pela revelação e pela forma como ela se posicionava. Não era insubordinação, era convicção. Eu vou considerar isso, mas por enquanto, siga as orientações da doutora Junqueira. Nas semanas seguintes, Yara obedeceu superficialmente. Limitou as interações diretas com Olivia, mas continuou cantando enquanto trabalhava, deixando recadinhos escondidos para a menina encontrar, mantendo a conexão através de pequenos gestos que escapavam à vigilância da terapeuta e de Bernadette. A avó, entretanto, percebeu que sua estratégia não estava funcionando como esperava. Olivia continuava respondendo positivamente à presença de Yara, mesmo com o contato limitado. Era hora de medidas mais drásticas. Em uma noite particularmente tensa, após Olivia ter recusado participar de uma sessão com a doutora Junqueira, Bernadette visitou o quarto da neta. Fingindo preocupação, começou a sussurrar que Yara logo iria embora. Todas as pessoas vão embora, querida, como sua mãe foi. É melhor não se apegar. A reação de Olivia foi imediata. Uma crise violenta que resultou em móveis quebrados e uma mordida profunda no braço da avó. O incidente foi habilmente apresentado a Tadeu como prova da instabilidade causada pela presença de Yara. Veja o que acontece quando ela percebe que pode perder a faxineira. Bernadette mostrou o curativo em seu braço. Isso não é uma melhora real, filho. É uma bomba relógio. Eventos semelhantes foram estrategicamente provocados por Bernadette nos dias seguintes. Cada crise era documentada pela doutora Junqueira e apresentada como evidência contra a abordagem de Yara. Tadeu, visivelmente esgotado pela montanha-russa emocional, começava a ceder à pressão constante da mãe e da terapeuta. Seu olhar para Yara tornou-se mais distante, quase desconfiado. A conexão frágil que começava a formar-se entre eles, alimentada por momentos compartilhados observando o progresso de Olivia, estava se desfazendo sob o peso das manipulações de Bernadette. O golpe final veio numa tarde de abril, quando o colar de diamantes e esmeraldas que pertencera à bisavó de Tadeu, uma peça de valor inestimável, tanto financeiro quanto sentimental, desapareceu do cofre no quarto de Bernadette. A casa foi revirada, funcionários interrogados. E então, o impensável. A joia foi encontrada cuidadosamente escondida entre os pertences pessoais de Yara, no pequeno armário dos fundos onde guardava seus itens. A cena que se seguiu foi dolorosa. No escritório de Tadeu com Bernadette, a doutora Junqueira e Augusto como testemunhas, Yara enfrentou a acusação com dignidade, mesmo enquanto seu mundo desabava. Eu não peguei essa joia. Jamais roubaria algo desta casa ou de qualquer lugar. Estava entre suas coisas. A voz de Tadeu soava distante, mecânica. Como explica isso? Não posso explicar o que não fiz. Seus olhos, marejados, mas firmes, fixaram-se nos dele. Pensei que me conhecesse melhor depois desses meses. O problema é exatamente esse. A voz de Bernadette cortou o ar como uma faca. Meu filho não a conhece. Nenhum de nós conhece. Você chegou, conquistou a confiança de uma criança vulnerável e agora isso. Eu não... Está demitida. As palavras de Tadeu caíram como pedras. Receberá seus direitos, mas quero que saia imediatamente. Naquele momento, a porta do escritório se abriu com violência. Olivia, que evidentemente estivera ouvindo a conversa, irrompeu na sala como uma tempestade em miniatura. Não, ela não vai embora. Não deixo. Foi preciso Augusto e Tadeu para conterem a menina, que se debatia com uma força desproporcional para seu tamanho. Enquanto era arrastada para fora, seus gritos ecoavam pela mansão. Você prometeu que não ia embora! Prometeu que não ia me deixar como a mamãe deixou. Yara, com o coração partido, recolheu suas coisas sob a vigilância de Bernadette. Antes de sair, encontrou Augusto no corredor. Cuide dela, por favor, sussurrou, as lágrimas finalmente correndo livres. Ela precisa de alguém que a enxergue de verdade. O mordomo, com um quase imperceptível aceno de cabeça, foi a única pessoa naquela casa que pareceu acreditar em sua inocência. Enquanto o portão da mansão fechava-se atrás de Yara, os gritos de Olivia ainda podiam ser ouvidos. O que ninguém percebeu na confusão daquele momento foi o pequeno sorriso de triunfo nos lábios finos de Bernadette Maldonado.
ou o brilho de dúvida nos olhos cansados de Augusto Peregrino. A partida de Yara desencadeou um colapso no frágil equilíbrio que havia se estabelecido na mansão Sartori. Olivia, que vinha fazendo progressos notáveis, regrediu a um estado ainda pior que antes. Recusava-se completamente a comer ou beber. Tinha crises violentas, seguidas de períodos catatônicos, e não dirigia uma única palavra a ninguém, especialmente ao pai, a quem encarava com olhos acusadores que pareciam dizer: "Você a mandou embora. Você me traiu." Nas primeiras 48 horas após a demissão de Yara, a situação tornou-se tão crítica que Tadeu precisou chamar uma ambulância. Olivia foi internada por desidratação severa no Hospital das Clínicas de Marília, precisando ser alimentada por sonda. As enfermeiras se revezavam para contê-la quando tentava arrancar os equipamentos médicos. Na sala de espera do hospital, Tadeu afundava-se em uma poltrona, o rosto enterrado nas mãos quando sentiu uma presença ao seu lado. Era Augusto, que mesmo fora de seu horário de trabalho, viera trazer roupas limpas e documentos necessários. "Obrigado por vir, Augusto. Não sei o que faria sem você." O mordomo assentiu com respeito, mas seu rosto, geralmente impassível, mostrava sinais de inquietação. Parecia prestes a dizer algo, mas hesitava. "O que foi? Fale o que está pensando, por favor. Neste momento, qualquer ideia é bem-vinda." Augusto endireitou-se, ajustando a postura como sempre fazia antes de tratar de assuntos delicados. "Senhor, trabalho para sua família há 25 anos. Servi seu pai antes de seu falecimento e jurei a ele que sempre zelaria pelo bem da família Sartori. Eu sei disso e sou grato. Então preciso lhe dizer algo que pode ser difícil de ouvir." Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Acredito que a senhorita Yara foi injustamente acusada." Tadeu ergueu o rosto, surpreso. "O que quer dizer? A joia estava entre as coisas dela." "Sim, senhor, mas eu a vi trabalhando todos os dias. Observei sua interação com Olivia, sua dedicação, sua honestidade em pequenas coisas. Pessoas que roubam joias valiosas demonstram sinais, ganância, interesse por bens materiais. Ela nunca demonstrou nada disso. Augusto, eu aprecio sua lealdade, mas as evidências podem ser manipuladas, senhor." A afirmação, dita com a certeza de quem testemunhou muitas coisas em uma casa de elite, pairou no ar como fumaça. "Peço apenas que considere. Quem teria motivos para querer a senhorita Yara longe da mansão? Quem teria acesso ao cofre além do senhor?" A implicação era clara, e por um momento, Tadeu pareceu prestes a rejeitar a ideia com veemência. Mas então, seu olhar moveu-se para a porta do quarto onde sua filha lutava contra os médicos, contra as máquinas, contra o mundo inteiro e, principalmente, contra a nova perda que sofrera. "Está sugerindo que minha própria mãe..." Augusto não completou o pensamento verbalmente, mas seu olhar dizia tudo. Em vez disso, retirou discretamente do bolso um pequeno dispositivo. "Instalei câmeras adicionais de segurança em pontos estratégicos da mansão há 3 semanas, senhor. Após o segundo acidente envolvendo a rotina da menina Olivia, estava preocupado com a segurança dela." "E não me informou sobre isso?" "Achei prudente não informar a ninguém. As gravações são enviadas diretamente para meu dispositivo pessoal." Tadeu olhou para o pendrive que o mordomo agora lhe estendia, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Parte dele não queria ver o conteúdo, temia descobrir algo que desmoronaria completamente a imagem que tinha de sua família, de sua mãe. Mas a imagem de Olivia, recusando-se a viver sem Yara, sobrepunha-se a qualquer outro pensamento. "Mostre-me." No notebook de Tadeu, as imagens em preto e branco contavam uma história devastadora. Bernadette sorrateiramente entrando no quarto de Olivia à noite, sussurrando coisas que faziam a menina agitar-se. Bernadette trocando os medicamentos prescritos por placebos. E mais chocante, Bernadette na calada da noite, retirando o colar do cofre, cuja combinação conhecia, e escondendo-o metodicamente entre os pertences de Yara. Mas a cena final foi a mais reveladora. Bernadette ao telefone com a doutora Junqueira, rindo enquanto dizia: "Finalmente nos livramos daquela aproveitadora. Agora podemos seguir com o plano de internação."
Tadeu não tem mais escolha. O rosto de Tadeu transformou-se enquanto assistia às cenas. Choque, incredulidade, raiva e, finalmente, uma determinação fria que Augusto nunca havia visto em seu patrão. Onde ela está? A doutora Junqueira? Não. Yara. Onde posso encontrá-la? Augusto permitiu-se um pequeno sorriso. Imaginei que perguntaria. Ela voltou para a casa da avó em Santa Antonieta. Tenho o endereço anotado. Tadeu levantou-se, uma energia renovada em seus movimentos. Fique com Olívia. Não deixe minha mãe se aproximar dela sob nenhuma circunstância. E ligue para meu advogado. Precisamos de uma nova terapeuta, uma de verdade. O que vai fazer, senhor? Tadeu já estava na porta quando respondeu, a voz carregando uma emoção que há muito não demonstrava. Vou consertar o maior erro da minha vida. A chuva caía impiedosamente em Marília naquela noite, transformando as ruas do bairro Santa Antonieta em pequenos riachos lamacentos. O Porsche de Tadeu parecia alienígena naquele ambiente, atraindo olhares curiosos por trás de cortinas desbotadas. Ele estacionou em frente ao endereço que Augusto lhe fornecera, uma casa simples, de paredes amarelas descascadas, mas com um jardim bem cuidado, onde ervas medicinais cresciam ordenadamente. Antes que pudesse bater à porta, uma senhora de cabelos brancos e postura digna, apesar da idade avançada, abriu-a, como se esperasse sua visita. Senhora Mendonça? Sou Tadeu Sartori, eu... Sei quem é. A voz de Jurema Mendonça era firme apesar dos seus 75 anos. Minha neta me contou tudo. Preciso falar com ela, por favor. Ela não quer vê-lo, e não a culpo. Entendo, mas preciso que ela saiba que descobri a verdade. Tenho provas de que foi injustiçada. A velha senhora estudou-o por longos segundos, como se pudesse ler sua alma através dos olhos. Finalmente, deu um passo para o lado. Entre. Mas não prometo nada. A sala era pequena, mas aconchegante. Fotos de família em porta-retratos simples, um sofá gasto, mas limpo, o cheiro de erva doce no ar. Um contraste completo com a mansão fria e impessoal onde vivia. Espere aqui. Jurema desapareceu por um corredor, deixando Tadeu sozinho com seus pensamentos e remorsos. Nas paredes, entre as fotografias, viu diplomas emoldurados. Yara Mendonça Lopes, 3º lugar Olimpíada Nacional de Matemática. Menção honrosa no vestibular Unimar, Psicologia. Evidências de uma inteligência e dedicação que ele sequer se dera ao trabalho de conhecer. Minutos depois, não foi Jurema quem voltou, mas Yara. Vestia roupas simples, calça jeans e camiseta branca, tão diferentes dos uniformes que usava na mansão. Seus olhos estavam vermelhos, denunciando choro recente, mas sua postura transmitia dignidade. Sua avó disse que tem algo para me dizer. Tadeu sentiu as palavras ensaiadas fugirem de sua mente. Em vez do discurso preparado, o que saiu foi a verdade crua. Fui um idiota. Acreditei na mentira errada, duvidei da pessoa errada. Agora minha filha está no hospital, recusando-se a viver. E eu percebo que você era a única que realmente se importava com ela. Yara não respondeu imediatamente. Seus olhos estudavam o homem à sua frente. Não mais o patrão poderoso, mas alguém quebrado pela própria cegueira. Por que acreditou que eu roubaria algo? O que eu fiz para merecer essa desconfiança? Nada. Você não fez nada além de ser competente e genuína. E talvez esse tenha sido o problema. Ele passou a mão pelos cabelos úmidos de chuva. Eu estava tão acostumado com pessoas interesseiras, com agendas ocultas, que quando alguém sincero apareceu, não soube reconhecer. Tadeu então contou sobre as gravações, sobre a conspiração de Bernadette e da doutora Junqueira, sobre como sua mãe planejava internar Olívia para corrigi-la. Por quê? Por que ela faria isso com a própria neta? Controle. Minha mãe sempre controlou tudo, os negócios da família, meu pai, minha vida. Quando Elisa estava viva, era a única que conseguia impor limites a ela. Depois do acidente, ele respirou fundo. Acho que minha mãe viu em Olívia uma nova chance de moldar alguém à sua imagem. Uma criança quebrada seria mais fácil de manipular do que uma saudável. E quando eu comecei a ajudar Olívia a se recuperar, você ameaçou o controle dela, sim. Ele deu um passo em sua direção. Yara, vim aqui não só para me desculpar,
mas para implorar. Olivia precisa de você. Ela não está comendo, não fala, está definhando no hospital. Os médicos estão preocupados. E você acha que posso simplesmente voltar como se nada tivesse acontecido, depois de ser acusada de roubo, humilhada, demitida? Não, não espero isso. Ele retirou um envelope do bolso. Este é um pedido formal de desculpas, reconhecendo publicamente seu caráter ilibado e a injustiça cometida. Também há uma oferta. Um cargo oficial como acompanhante terapêutica de Olivia, com salário compatível com sua formação e responsabilidade. Yara pegou o envelope, mas não o abriu. Não se trata de dinheiro ou cargo, trata-se de confiança. Como posso trabalhar para alguém que não confia em mim? Tem razão, por isso também trouxe isto. Ele estendeu um segundo envelope. É a escritura da casa onde Olivia nasceu, em Pompeia. Estou colocando-a no nome dela, com você como curadora, até que complete 18 anos. Independentemente do que acontecer entre nós, independentemente se aceitar voltar ou não, isto garantirá que Olivia sempre tenha um lar que seja verdadeiramente dela, livre da influência da minha mãe ou de qualquer outra pessoa. Era um gesto que ia além de dinheiro ou status. Era a transferência de poder real, de controle sobre algo valioso. Era Tadeu mostrando com ações e não apenas palavras que confiava em Yara com o futuro de sua filha. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo tic-tac de um relógio antigo na parede e o som da chuva que continuava a cair lá fora. De algum lugar na casa, o aroma de chá de camomila começou a se espalhar. Jurema, provavelmente, preparando algo para acalmar os ânimos. Finalmente, Yara falou, sua voz baixa, mas firme. Não posso prometer que voltarei permanentemente, mas irei ao hospital amanhã para ver Olivia. Depois disso, decidirei. É mais do que mereço. Obrigado. Quando Tadeu virou-se para sair, Yara o chamou novamente. Senhor Sartori. Tadeu, uma última coisa. Se eu voltar, será com condições. Quais? Sua mãe não pode continuar morando na mesma casa que Olivia e precisamos de uma terapeuta de verdade, uma que trabalhe com a abordagem certa para traumas infantis. Tadeu assentiu, sem hesitação. Considere feito. Na manhã seguinte, a ala pediátrica do Hospital das Clínicas de Marília foi palco de uma cena que comoveu até as enfermeiras mais experientes. Yara, trazendo um buquê de flores silvestres colhidas do jardim de sua avó, entrou no quarto onde Olivia estava ligada a monitores e sondas. Sem dizer uma palavra, sentou-se à beira da cama e começou a cantarolar a mesma canção de ninar do primeiro encontro. Os olhos da menina, antes fixos no teto com expressão vazia, voltaram-se lentamente para a fonte da música. Um reconhecimento acendeu-se neles, seguido por algo que os médicos não viam há dias. Vida. Você voltou. A voz pequena e rouca estava quase inaudível. Voltei, pequena, e não vou embora de novo. Promete? Yara tomou a mãozinha frágil entre as suas. Prometo. Desta vez é para sempre. Do lado de fora do quarto, observando pela janela, Tadeu sentia seu coração simultaneamente quebrar-se e reconstruir-se. Havia um longo caminho pela frente. Explicações a serem dadas, confiança a ser reconstruída, feridas a serem curadas. Mas pela primeira vez em 2 anos o caminho parecia possível. No momento exato em que Olivia finalmente aceitou um gole de água das mãos de Yara, um raio de sol atravessou as nuvens carregadas que cobriam Marília desde a noite anterior, iluminando o quarto com uma claridade dourada que parecia prenunciar dias melhores. Os meses seguintes trouxeram uma reconstrução meticulosa das vidas entrelaçadas na mansão do Sartori. A primeira grande mudança foi a saída de Bernadette, que inicialmente se recusou a acreditar que o filho realmente a expulsaria de casa. Foi necessário que Tadeu mostrasse as gravações e ameaçasse com uma denúncia formal por maus tratos a menor, para que ela finalmente aceitasse se mudar para seu apartamento em Bauru. Você vai se arrepender disso, Tadeu, foram suas últimas palavras ao cruzar o portão. Aquela mulher só está interessada em seu dinheiro. Não, mãe. Projetar seus próprios interesses nos outros é seu método, não o meu. Com a saída da avó, a mansão pareceu respirar aliviada. Espaços antes proibidos foram abertos, móveis reorganizados, cores vivas introduzidas na decoração.
A nova terapeuta de Olivia, doutora Marina Uchida, especializada em traumas infantis, sugeriu transformações no ambiente físico para acompanhar as transformações emocionais em curso. Yara, agora oficialmente acompanhante terapêutica, passou a morar em uma suíte na ala leste, próxima ao quarto de Olivia, mas mantinha visitas regulares à casa da avó em Santa Antonieta. Jurema, inclusive, tornou-se presença frequente na mansão, trazendo suas ervas, receitas e sabedoria para aquele espaço que lentamente se transformava de casa em lar. A relação entre Yara e Tadeu evoluía cautelosamente. Havia um respeito mútuo evidente, uma atração que nenhum dos dois negava completamente, mas também feridas ainda não totalmente cicatrizadas. Conversas profundas à noite na varanda, observando as estrelas. Pequenos gestos de consideração, ele lembrando como ela preferia o café, ela notando quando ele precisava de silêncio. Uma dança lenta de duas pessoas que temiam dar o próximo passo. "Por que você realmente quis este emprego?" Tadeu perguntou certa noite, enquanto compartilhavam uma garrafa de vinho após Olivia adormecer. "Você mencionou que pesquisou sobre nós, que não foi coincidência." Yara contemplou a pergunta por um momento, girando o vinho em sua taça. "Minha mãe era enfermeira pediátrica. Faleceu quando eu tinha 15 anos. Câncer fulminante." Ela fez uma pausa, recolhendo memórias. "Nos últimos dias, ela me fez prometer que eu continuaria seu trabalho de alguma forma, cuidando de crianças que precisassem. Quando tive que abandonar a faculdade para cuidar da vovó, achei que tinha falhado com essa promessa. E então li sobre sua filha em uma reportagem na Folha de Marília. Herdeira da fortuna, Sartori desenvolve distúrbio comportamental após perda da mãe. A matéria mencionava como nenhum especialista conseguia ajudá-la." Ela sorriu levemente. "Algo me dizia que eu poderia, não por formação acadêmica, mas porque também sei como é perder uma mãe cedo demais." Tadeu absorveu aquela revelação, percebendo como havia julgado mal as intenções dela desde o início. Não era oportunismo, era propósito. Obrigado por não desistir dela, de nós. O toque das mãos dele sobre a mesa não foi acidental. Enquanto isso, Olivia florescia sob os cuidados combinados de Yara e da doutora Marina. A menina que antes atacava qualquer um que se aproximasse agora frequentava aulas de balete na Academia de Artes de Marília, tinha retomado os estudos com uma professora particular e começava a fazer amizades com filhos de funcionários que eram convidados para tardes de brincadeiras na mansão. Algo impensável nos tempos de Bernadette. Mas nem tudo eram flores. A elite de Marília reagiu à transformação do Sartori com o esperado preconceito. Convites para eventos sociais começaram a rarear. Parceiros de negócios encontraram desculpas para adiar reuniões. O Automóvel Clube, onde Tadeu era membro há anos, perdeu sua reserva 3 vezes seguidas. O golpe mais duro veio quando o Banco Mercantil de Marília, onde a família tinha contas há gerações, de repente questionou um empréstimo para a expansão das concessionárias, citando preocupações com a estabilidade da gestão familiar. "É minha mãe", Tadeu explicou a Yara depois de uma tensa reunião com banqueiros. "Ela tem influência nestes círculos. Está usando isso para me punir, para provar que estava certa." "E isso te preocupa?" "A opinião deles. Não a opinião, mas as consequências práticas. Se não conseguirmos o financiamento, teremos que adiar a expansão. Isso significa funcionários que não serão contratados, oportunidades perdidas." Yara considerou a situação por um momento antes de sugerir: "E se buscássemos apoio em outro lugar?" Marília não é o único centro financeiro da região. Esta conversa levou a uma viagem a Bauru, onde, livres da influência direta de Bernadette, conseguiram estabelecer novas parcerias financeiras. Foi durante esta viagem de negócios que Tadeu e Yara finalmente cruzaram a fronteira entre amizade e romance, compartilhando seu primeiro beijo oficial no jardim do Grande Hotel de Bauru. "Não quero que pense que isso é obrigação ou gratidão", Tadeu disse após o beijo, seus dedos entrelaçados nos dela. "Não penso. E espero que não pense que estou interessada em seu dinheiro ou posição. Nunca pensei. Mesmo quando deveria ter confiado em você e não confiei, nunca foi por isso." Aquela noite,
marcou o início de algo novo entre eles. Um relacionamento construído não sobre bases tradicionais de classe social similar ou arranjos familiares convenientes, mas sobre compreensão mútua, respeito conquistado e um compromisso compartilhado com o bem-estar de Olivia. A notícia de que estavam oficialmente juntos gerou reações diversas. Augusto, o fiel mordomo, permitiu-se um raro sorriso de aprovação. Jurema deu sua bênção à filha com um abraço silencioso que dizia mais que palavras. Olivia reagiu com a naturalidade das crianças, como se apenas confirmasse algo que já considerava óbvio. "Então você vai ser minha nova mãe?" perguntou a Yara durante o café da manhã, dias depois do retorno de Bauru. A pergunta pegou a todos de surpresa. Era a primeira vez que Olivia mencionava o conceito de mãe sem crises emocionais desde o falecimento de Elisa. "Nunca vou substituir sua mãe, querida", Yara respondeu cuidadosamente. "Sua mãe sempre será sua mãe, único e especial. Mas, se você quiser, posso ser um tipo diferente de mãe para você. Uma mãe adicional, digamos assim." Olivia considerou a resposta com a seriedade de quem resolve uma equação matemática complexa. "Acho que gosto disso. Uma mãe adicional." Então, como se decidisse algo importante, acrescentou: "Minha mãe do céu e minha mãe da terra." Naquela noite, depois que Olivia adormeceu, Yara encontrou Tadeu contemplando o álbum de fotografias de Elisa. Em vez de afastar-se por ciúme ou insegurança, sentou-se ao lado dele. "Ela era linda", comentou, observando a mulher de cabelos dourados e sorriso radiante que abraçava uma Olivia bebê. "Ela era incrível. Teria adorado você, sabia? Elisa sempre dizia que o verdadeiro caráter das pessoas aparece na forma como tratam aqueles que não podem lhes dar nada em troca." Aquela conversa aberta sobre Elisa, sem tabus ou assuntos proibidos, cimentou ainda mais a relação deles. Não era um amor que tentava apagar o passado, mas que o incorporava com respeito e honestidade. A verdadeira prova desse amor veio 3 meses depois, quando Jurema sofreu um derrame que a deixou parcialmente paralisada. Sem hesitação, Tadeu sugeriu que ela se mudasse para a mansão, onde poderia receber cuidados adequados e estar próxima da neta. Um quarto no térreo foi adaptado com equipamentos médicos e acessibilidade. "Sua mãe não aprovaria isto", Jurema comentou quando foi instalada no novo quarto, sua fala ligeiramente afetada pelo derrame. "Uma velha de Santa Antonieta, morando sob o mesmo teto que o Sartori. Minha mãe não aprova muitas coisas boas na vida", Tadeu respondeu com um sorriso, ajudando-a a acomodar-se. "É por isso que estamos todos melhor sem sua aprovação." A presença de Jurema na casa trouxe uma nova dimensão à transformação em curso. Seus conhecimentos de ervas converteram parte do jardim em uma horta medicinal. Suas histórias sobre o Marília de antigamente encantavam Olivia durante as tardes. Mesmo com a mobilidade reduzida, a velha senhora irradiava uma força que inspirava todos ao seu redor. Foi em uma dessas tardes de histórias que o inesperado aconteceu. Bernadette apareceu na mansão sem aviso. Augusto hesitou em anunciá-la, mas Tadeu, informado da visita, decidiu recebê-la no escritório. Para sua surpresa, a mãe não veio com exigências ou acusações, mas com uma aparência abatida e algo parecido com um arrependimento. "Perdi tudo, Tadeu", revelou após recusar educadamente o café oferecido. "Meus amigos, minha posição no Clube das Damas, até meu lugar no Conselho da Santa Casa. Ninguém quer se associar comigo depois que o vídeo vazou." O vazamento das gravações de Bernadette nunca foi esclarecido completamente, embora Augusto tenha sido visto com um brilho peculiar nos olhos quando o assunto era mencionado. "Lamento ouvir isso, mãe, mas foram consequências de suas próprias ações." "Eu sei." A admissão era tão incomum vinda de Bernadette que Tadeu quase não acreditou. "Vim pedir uma segunda chance, não para morar aqui novamente, mas para ver minha neta ocasionalmente, para tentar consertar o que fiz." Tadeu estudou a mãe por longos momentos. Havia sinceridade em seu pedido ou era apenas mais uma manipulação? Não cabe só a mim decidir isso. Olivia e Yara também precisam se sentir confortáveis com sua presença. A menção ao nome de Yara, como alguém com poder decisório na família,
teria causado uma explosão da antiga Bernadette. Esta nova versão apenas assentiu, resignada. Entendo. Esperarei o tempo que for necessário. A reintegração de Bernadette foi lenta e cautelosa. Visitas supervisionadas, sempre com Yara ou Tadeu presentes. Interações estruturadas com Olivia, seguindo orientações da doutora Marina. A desconfiança inicial deu lugar gradativamente a uma aceitação condicional. O verdadeiro ponto de virada ocorreu de forma inesperada, através de Jurema. Durante um almoço de domingo, quando Bernadette estava de visita, a avó de Yara começou a passar mal. Outro derrame mais grave que o anterior. Na confusão que se seguiu, foi Bernadette quem manteve a calma, aplicando os primeiros socorros com a competência de quem já havia presidido campanhas beneficentes para hospitais por décadas. Pressão nos pontos certos. Ajudem-me a colocá-la de lado. Alguém ligue para o Dr. Ferraz. Ele é o melhor neurologista de Marília. Suas ações rápidas foram cruciais para a sobrevivência de Jurema. Durante as longas horas na sala de espera do hospital, Bernadette permaneceu oferecendo seu conhecimento sobre os melhores especialistas e tratamentos disponíveis. Por que está fazendo isso? Yara finalmente perguntou, quando ficaram momentaneamente sozinhas. Bernadette considerou a pergunta com seriedade incomum. Talvez porque finalmente entendi o que você viu em minha neta quando todos só viam problemas. Às vezes, precisamos ser quebrados para enxergar além de nós mesmos. Não era uma transformação completa. Bernadette ainda tinha momentos de arrogância e preconceito, mas era um começo honesto. E naquela família que aprendera a valorizar recomeços, isso era suficiente para abrir uma porta. Um ano após a chegada de Yara à mansão, o jardim que antes servia apenas para impressionar visitantes foi palco de uma cerimônia íntima. Sob um gazebo decorado com jasmins, a flor que perfumava o ar no primeiro momento de conexão entre Yara e Olivia, Tadeu e Yara oficializaram sua união. A noiva não usava branco tradicional, mas um vestido azul céu que lembrava o tom do céu de Marília nos dias mais límpidos. Olivia, radiante em seu vestido de dama de honra, conduzia Jurema em sua cadeira de rodas pelo caminho de pétalas. Augusto, servindo como padrinho, mantinha sua postura formal, embora seus olhos traíssem a emoção. E numa cadeira da segunda fila, Bernadette observava tudo com uma expressão complexa. Não completamente feliz, mas não mais abertamente hostil. Durante os votos, Tadeu mencionou como precisou perder tudo o que achava importante para descobrir o que realmente importava. Yara falou sobre como o amor verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta tempestades, mas o que constrói abrigos cada vez mais fortes após cada vendaval. Mas foi o discurso não planejado de Olivia que emocionou a todos. Quando minha mãe do céu foi embora, achei que nunca mais ia ser feliz. Estava tão brava que queria machucar todo mundo. Mas aí a Yara veio e me abraçou mesmo quando eu queria machucar ela. E agora tenho minha mãe da terra, meu pai de volta. Vovó Jurema com as histórias. Vovó Bernadette tentando ser melhor. E Augusto, que sempre cuida de todos nós. A pequena fez uma pausa, olhando para o céu azul. Acho que minha mãe do céu mandou vocês todos para formar nossa família nova. Uma família de remendos, que nem aquela colcha que a vovó Jurema faz com pedaços diferentes de pano. Não é perfeita, mas esquenta mais que as outras. Não havia óleos secos no jardim após aquelas palavras. E quando a brisa suave balançou os jasmins, trazendo seu perfume sobre os convidados, pareceu que até a natureza celebrava aquela família remendada que encontrara, finalmente, seu próprio padrão de felicidade. Na varanda da mansão, agora pintada em cores vibrantes escolhidas por Olivia, uma nova foto de família foi adicionada à parede. Não mais apenas o Sartori em poses formais, mas uma composição diversa que incluía Tadeu, Yara, Olivia, Jurema, Augusto e até mesmo, na periferia da imagem, mas ainda assim presente, Bernadette. Abaixo da fotografia, emolduradas lado a lado, duas cartas escritas pela mesma mãozinha, uma endereçada à Mamãe do Céu, outra à Família dos Remendos. Ao lado do porta-retratos, um vaso de jasmins frescos renovados diariamente. Um lembrete fragrante de que, às vezes, o caminho mais improvável pode levar ao lar que sempre procuramos.
Muito obrigado por acompanhar até aqui esta jornada emocionante. Esperamos que a história de Tadeu, Yara e Olivia tenha tocado seu coração tanto quanto nos tocou ao contá-la. Se esta narrativa sobre segundas chances, cura e famílias que se formam pelo coração fez você se emocionar, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para receber mais histórias como esta diariamente. Sua interação é o que nos motiva a continuar compartilhando essas histórias, que celebram o poder transformador do amor verdadeiro. E não se esqueça de comentar de qual cidade você está assistindo. Adoramos saber que nossas histórias chegam em tantos lugares diferentes pelo Brasil. Conte-nos também. Você já viveu ou testemunhou uma família de remendos como a do Sartori? Até amanhã, com mais uma história que vai aquecer seu coração.